Meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença, meu Deus. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos nessa noite. Quero te agradecer pela vida do Teu servo, Senhor. Eu creio que o Senhor já palestrou com ele. Eu creio que o Senhor irá falar conosco através dos Seus lábios, Senhor. Que venha tocar a nossa mente, o nosso coração. Que essa palavra, Senhor, eu creio que ela está vindo diretamente dos céus para nós, para a nossa vida, para um aprendizado, uma exortação, Senhor. Senhor, uma palavra, Senhor, de libertação, Senhor. Que o Senhor venha usar o Teu servo nessa noite. Faz o Teu querer no nosso meio, Senhor. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós estamos precisando ouvir, o que nós estamos precisando, estamos necessitados, Senhor. Aquela carência que nós temos na nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha tocar na nossa mente, no nosso coração nessa noite. Usa o Seu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu me encontro muito alegre com Deus nessa noite, por essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez nessa casa. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15. É um texto bastante conhecido, um texto ao qual ardeu muito forte ao meu coração. E eu estava pedindo uma confirmação ao Senhor do que falar aqui nessa noite. Se o que o Senhor tinha me dado em casa era para necessidade da igreja, e o pastor, através da palavra da oferta, né, foi a confirmação que eu precisava nessa noite. O tema da mensagem é preciso romper para crescer. Eu não sei o que você, a área da sua vida que precisa crescer nessa noite, mas é necessário um posicionamento seu, para que você possa ver o crescimento da parte do Senhor na sua vida. É necessário você romper, porque muitas das vezes queremos que o Senhor faça um novo nas nossas vidas. Eu sempre digo isso na minha casa para minha esposa, e eu amo a Deus por ter me dado uma pessoa que compartilha do mesmo posicionamento do que eu. E eu sempre digo para ela, pastores, que está aqui na frente, que nós queremos viver o novo de Deus, mas não estamos dispostos a dar nada de novo para o Senhor. Queremos que o Senhor abra as portas do céu, que vivemos o novo da parte de Deus, mas nós não estamos dispostos a depositar nada no altar do Senhor de novo. É sempre as mesmas coisas, é sempre aquela porção diária, pastor. Não estamos dispostos a nos lançar verdadeiramente diante do altar do Senhor, para que nós vejamos o novo da parte do Senhor na nossa vida. E muito obrigado por ter deixado Deus te usar para me dar a confirmação. Os irmãos acharam? Capítulo 15 diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, Eliezer de Damasco? E Abraão disse: eis que não me deste semente, e eis que nascido da minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E ele disse: assim será a tua semente. Pode se assentar, meus irmãos. Nós estamos distantes, mediante a esse texto, um texto muito conhecido, um texto que fala muito ao meu coração. E como eu disse, foi um texto que ardeu forte ao meu coração para que eu pudesse trazer essa mensagem aqui nessa noite. Eu não sou de recusar oportunidades. Eu sempre falo que se a oportunidade veio até mim foi porque o Senhor permitiu. Porque nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Eu não sei o que você tem passado nessa noite, mas entenda, é uma permissão do Senhor para o seu crescimento. Enquanto você não entender que
o seu posicionamento te tira dessa situação, você continua sem romper. E você continua, sem crescer. Porque o crescimento vem diante de uma atitude nossa. O texto a qual nós acabamos de ler é um texto que vai falar sobre um homem que tinha uma promessa muito grande. Quem gosta de ler a Bíblia e é amante da palavra de Deus, que tem ela como a sua prioridade, vai ver que no capítulo 12, esse homem é chamado por Deus, e através desse chamado Deus faz muitas promessas para ele, e uma dessas promessas alcançou as nossas vidas hoje, que foi a promessa do Messias, que sairia da grande multidão que viria de Abraão. Nós estamos diante de um texto a qual um homem agora tem um cenário desfavorável, porque a sua condição não era compatível, com a promessa que o Senhor tinha feito para ele, pastor. Quando o Senhor chama para Abraão no capítulo 12 e faz promessa, a gente vai observar que ele ouve a voz do Senhor e ele obedece a voz do Senhor. Porque o segredo do cumprimento da promessa está em você obedecer aquilo que o Senhor quer na sua vida. Porque, pastor, queremos viver as promessas do Senhor, mas não queremos obedecer aquilo que o Senhor requer que nós façamos. Vivemos uma vida de qualquer maneira e queremos que o crescimento do Senhor venha sobre as nossas vidas. E o Senhor está dizendo aqui para nós: se você não está disposto a fazer nada de novo, não tem como eu derramar o novo sobre a sua vida. Ele vai escutar a voz do Senhor e ele vai obedecer. E o que eu acho muito interessante no texto e na vida desse homem é porque ele obedece ao Senhor, mas a obediência, ela não te livra de problemas. Porque existem pessoas que dizem assim: agora eu aceitei a Cristo, eu estou livre de problemas. Não. A obediência daquele homem leva ele para um cenário onde ele vai se deparar com fome. A primeira circunstância da vida de Abraão. Ele obedece a voz do Senhor, abre mão do seu conforto familiar, abre mão de estar perto da sua família e sai. Porque quando a gente escuta algo do Senhor, a gente fala: opa, amanhã vai se cumprir. O Senhor usou o profeta, mas aqui não foi profeta não, aqui foi o próprio Deus que falou com ele. Aqui não foi eis que te digo não, aqui foi o próprio Senhor que falou com ele. E ele obedece a voz do Senhor, mas ele chega e se depara com a fome. Só que em momentos de dificuldades, entenda algo nessa noite: no momento do processo, Deus sempre vai abrir uma porta de escape para a sua vida. No momento de dificuldade, sempre haverá um escape. Tem até um hino que fala sobre isso, né? Porque aonde ele estava tinha fome, mas no Egito tinha pão. A porta de escape. Mas se a gente observar, o Egito é momentâneo, é passagem, é só para suprir a sua necessidade momentânea. Não quer dizer que você vai ficar no Egito, porque a promessa que o Senhor tem para a sua vida não se enquadra na sua realidade. A gente olha o cenário e diz assim: é impossível a promessa acontecer, eu vivendo o que eu estou vivendo. E desde quando o Senhor perguntou para você, Ele só quer que você obedeça. E confia no que Ele te falou, porque é o seguinte, irmãos: ele obedece e vem a fome. Só que ele sai. Só que ele leva bagagens. Você vai entender. O problema é, às vezes o Senhor está nos tirando de um lugar para o nosso crescimento, e a gente ainda fica preso a bagagens. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Se livre das bagagens para o teu crescimento. Tem bagagem que te puxa para baixo. Eu quero fazer você crescer, mas a bagagem está te impedindo de você romper. Porque é necessário às vezes a gente abrir mão do conforto do nosso crescimento. Porque nem todo lugar a gente se encaixa, irmão. E a Bíblia vai dizer que ele obedece, pega a sua família e leva Nó consigo. Só que a ordem foi qual, pastor? Sai do meio dos seus parentes, parentela, familiares dele, né? O segredo é: pega tu e a tua família e vai embora. Tu e a tua esposa. Parente fica.
Isso é algo muito delicado hoje em dia de se falar. Só que ele vai e leva seu sobrinho. Só que quando ele volta do Egito, a Bíblia vai dizer que ele volta com bastante posse. Ele e Ló. Só que no capítulo 13 de Gênesis, eu vou fazer um resumo para chegar no capítulo 15, para a gente poder entender um pouco da história e o cenário que esse homem estava inserido. No capítulo 13, a gente vai ver que ele volta para o ponto de partida, de onde ele tinha saído. Só que vai começar a ter divisões, brigas, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E a Bíblia vai dizer que agora Abraão entende: o Senhor tinha me dado uma ordem, eu tinha que sair. Porque não tem como a gente crescer se existe alguma pendência nas nossas vidas. Eu não sei qual é a sua pendência, mas o Senhor está dizendo: arranca as pendências. É noite de deixar as pendências de lado. É noite de abrir mão das pendências, daquilo que te impede de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Enquanto você não entender que não tem como prosseguir com pendência, você não vai crescer. Foi falado sobre crescimento aqui, foi falado sobre fazer coisas novas aqui. E o que você tem que fazer de novo para o Senhor? O que você tem que ofertar de novo para o Senhor? Eu vou dizer algo, parecia que o Senhor estava dentro da minha casa hoje. Eu conversando com a minha esposa, e eu falei praticamente o que o Senhor falou. Às vezes a gente quer uma colheita grande, mas nós não estamos dispostos a fazer nada pelo Senhor. E ele entende, ele sai. Houve essa separação, agora Deus vai começar a se manifestar diferente. Porque existem pessoas que não podem caminhar com você, irmão, porque não vai entender o teu chamado. Porque tem pessoas que não ouviram o que você ouviu do Senhor, e não vai entender a obra que Deus tem na sua vida. Vai te dizer: tu é doido fazer isso, mas só você sabe o que você escutou da parte do Senhor. Tem pessoas que ao invés de te impulsionar a crescer, te puxa para baixo, está dizendo: não tem condições de fazer isso, mas foi você que ouviu da parte do Senhor, e o Senhor está dizendo: vai nessa tua força. Não se importe com o que vão falar ou o que vão pensar sobre você. Foi você que ouviu. A promessa de ser uma grande nação não foi para Ló, foi para ele, foi para Abraão. Ló talvez não entenderia, e no decorrer da trajetória aconteceu o que aconteceu. Houve divisões, brigas. E o texto vai dizer que eles tinham uma promessa, só que Sara não podia gerar. E no capítulo 15, pastor, surge o questionamento. Porque isso acontece. Porque muitas das vezes a gente quer se isolar em ambientes que impedem a gente de olhar as promessas de Deus. O texto vai dizer que ele estava num lugar que limitava a sua visão. Capítulo 15, a qual nós acabamos de ler, a tenda, ela diminuía o alcance da sua visão. Ele só via as circunstâncias, ele tinha esquecido da promessa, porque ele começa a argumentar com Deus. E o Senhor vai dizer para ele: rapaz, tira da sua visão aquilo que te impede de ver o sobrenatural. Tira do seu alcance, da sua visão, aquilo que te impede. Saia daquilo, rompe, saia desse lugar, saia desse ambiente. O Senhor está dizendo: para de olhar só para as circunstâncias, lembra das promessas que eu te fiz. Lembra quando você começou a caminhar, e o que eu te prometi não foi por causa de mim que não se cumpriu, foi porque você colocou dificuldades. E você começou a se questionar: será que vai acontecer? Será que vai verdadeiramente o que o Senhor me prometeu vai acontecer? Porque muitas das vezes a tenda faz com que a gente olhe o terreno do vizinho. Como o pastor disse, às vezes se apegamos e olhamos: poxa, mas eu sirvo ao Senhor,
e o ímpio está prosperando mais do que eu. Para de olhar para o teu irmão, foque na tua vida. Pare de olhar quem está crescendo e quem não está crescendo. Faça algo diferente. Tenha a atitude de sair do estado que você está. Porque é muito fácil a gente não se movimentar e colocar desculpa nas pessoas. Eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Para de colocar desculpa aonde não tem. O posicionamento é seu. Não é o pastor que vai, eu vou voltar ao que ele falou, não é o pastor que vai pegar e vai te obrigar a ofertar, não. Você que tem que estar disposto a abrir mão. Porque hoje em dia a gente queremos do Senhor, mas não estamos dispostos a abrir mão de nada por Deus. Queremos que o Senhor nos honre, mas nós não honramos ao Senhor, pastor, com as primícias das nossas mãos. Queremos viver coisas novas, mas o que nós temos plantado no reino? E eu estava meditando sobre o ano a qual foi escolhido para cá, o ano da frutificação. E todo crescimento é necessário de um posicionamento. E eu estava falando com a minha esposa em casa, eu disse: amor, presta atenção. Os frutos que nós produzimos não somos para nós mesmos, são para quem está do nosso lado. Você não vê uma árvore se alimentar do fruto dela. Pelo contrário, você vê as pessoas passando e pegando do fruto dela para ter vida. Essa é a essência do Evangelho. A gente acha que vamos frutificar para nós mesmos, mas o Senhor está dizendo: o meu reino é servir. Quer ser grande, seja pequeno. Quando a gente fala sobre frutificação, é muito bom. Esse homem frutifica, e através dos frutos dele, nós fomos alcançados. E eu estava falando com ela: olha que interessante, como nós somos conhecidos diante das pessoas que estão nos rodeando. Quais são os frutos que você tem produzido? Porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. Qual fruto você tem produzido nessa noite? Ei, irmãos, a gente precisa rever as nossas atitudes. Eu sempre digo, ser crente aqui dentro é muito fácil. Difícil é ser crente lá fora. E eu falo com a minha esposa: só quem pode falar de mim não é os irmãos, é ela que está comigo. Só, pastor, quem pode dizer quem eu sou não é vocês que estão me vendo nesse período de momento aqui, nesse momento, em 2 horas de culto. Porque sentar aqui e brigar como todo mundo está brigando é muito fácil. Mas eu quero ver brigar lá fora, em meio às trevas. Foi porque você foi chamado para isso, ser luz. Eu digo que o cristão, ele é uma luz no fim do túnel, para todo mundo. Você tem que ser um ponto de referência. As pessoas têm que olhar para você e te ver como um ponto de referência. Eu não sei como as pessoas estão te vendo, mas se você não é um ponto de referência, pelo amor de Deus, começa a mudar a tua vida hoje, nessa noite. Porque não existe bênção para desobediente. Abraão, ele foi vitorioso na sua trajetória, porque ele obedeceu a voz do Senhor. Ele vai ouvir a voz do Senhor e vai obedecer. O Senhor vai chamar ele para fora da tenda, ele vai sair, irmão. E quando nós obedecemos, existe manifestação de poder de Deus. Mas esse homem não estava pegado em nada que ele tinha, pastor. A gente vai ver mais para frente, depois que Deus manifesta para ele, Deus vai fazer uma aliança para ele. E através dessa aliança, vai vir uma marca. Só que Abraão ainda não tinha tido um filho de dentro de Sarai. Por quê? Sarai vai olhar as situações, vai ver: o tempo está passando. E isso acontece hoje em dia com a gente. Deus me fez promessa, o tempo está passando, a promessa não está se cumprindo, eu vou dar um jeitinho. O Senhor não quer que você dê jeito em nada não, irmãos.
Senhor, vou dizer algo aqui muito profundo: o Senhor não precisa da sua ajuda para nada. Tu não sabe fazer nada, tu vai botar a tua mão onde Deus está querendo trabalhar contigo. A Bíblia vai dizer que Sarai vai chegar para Abraão e vai dizer: toma H aí, minha serva. E a gente vai ver que a consequência abrange até os dias de hoje, de uma escolha. Porque quando a gente está dentro do processo, irmãos, a gente precisa esperar o tempo do Senhor para sair do processo. E como é que a gente sai do processo? Obedecendo, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser direcionados por vozes, e o Senhor está dizendo: pare, escute a minha voz. É tempo de se acalmar. Saia do ciclo da ansiedade. Para de tentar resolver as coisas com as suas próprias mãos. Escuta e peça direcionamento para o Senhor. Pare de tentar fazer do seu jeito, da sua maneira. O Senhor está dizendo: enquanto você estiver tentando fazer do seu jeito, não tem como eu agir. Porque muitas das vezes a gente quer a libertação de um parente, mas a gente também acaba jogando o parente lá fora. E o Senhor está dizendo: aguarda, existe tempo para tudo. Existe o tempo para tudo. Entenda o querer de Deus na sua vida. Como foi falado aqui, aquela mulher não tinha um filho. E talvez o que ela fez para Eliseu, ela nem esperava receber nada em troca. Mas o Senhor é tão bom, irmãos, que Ele paga muito bem. E a Bíblia vai dizer que ela reconhece ele por ser um homem de Deus. E um homem de Deus, eu sempre digo isso, pastor, homem de Deus não está nos dons não, gente. Sou pentecostal, amo, mas isso aqui não me define meu caráter não. Eu posso chegar aqui e viver a manifestação do Espírito Santo, mas isso não me define como cristão. Eu não sou conhecido pelos dons. A Bíblia vai dizer que ela observava, ela no andar. Eu não sei como, tem pessoas que nos observam. Ele andava e ela observava. Ela vai chegar: aquele rapaz é um homem de Deus. Ele precisou fazer alguma coisa? Mas rei, terra, eis que vejo um anjo. Não precisou fazer nada disso. Ele tinha autoridade porque ele vivia o que ele pregava. Doeu um pouquinho, né? Deixa o Senhor nos direcionar nessa noite. Você não tem autoridade quando você não vive o que você prega, não. A Bíblia vai dizer lá em capítulo 23 de Mateus, que as pessoas, que Jesus vai dizer: na mesa de Moisés, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Observem o que eles falam, mas não observem as suas obras, porque as obras dele não condiziam com o que eles falavam, pastor. Eles falavam uma coisa, mas as suas obras diziam outra. E o que testifica da sua vida não é o que você fala, mas é a obra que você produz. É isso que diz sobre você. É o que você produz no reino que te dá autoridade de pregar aqui em cima, das pessoas receberem a palavra. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para eles assim: vocês colocam um jugo nas pessoas que nem o dedo mindinho de vocês consegue suportar. Eles cobravam as pessoas, mas eles andavam em falha com Deus. Ele se importava mais com o material do que com o espiritual. Ele se observava as tradições, mas abria mão dos mandamentos de Deus.
Os preceitos eram mais importantes do que os mandamentos. Entenda, costume nunca vai estar acima do amor, irmãos. Nunca, pastor. Porque ontem eu estava falando dentro da minha casa, você pode fazer de tudo, mas se te faltar o amor, você está errando. Nós é muito bom para cobrar, mas é muito difícil a gente fazer. Queremos cobrar todo mundo, mas como é que está a nossa vida? Eu não sou melhor do que ninguém porque eu estou aqui pregando, não, irmãos. Todos os dias a gente precisa fazer uma análise da nossa vida. A Bíblia aqui diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso te examinar, é você que tem que se examinar. Hoje vivemos uma geração do não julgueis. As pessoas querem viver a sua vida de qualquer maneira e você não pode falar nada, mas se a tua vida estiver pautada aqui dentro, meu irmão, pregue a verdade, doe a quem doer. Queremos entrar por essas portas, pastor, e continuar vivendo a nossa vida do mesmo jeito. Evangelho é mudança, Evangelho é boa nova. Se não houve mudança, não houve conversão. Essa é a realidade, pastor. Se não tem mudança, não tem prova de mudança, aceita Jesus novamente. É difícil de ouvir, mas escuta. Porque o que diz que a mudança, ela diz tudo. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu andava fazendo práticas erradas lá fora, aonde a minha carne se satisfazia, a partir do momento em que eu falo que eu aceitei a Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você sente prazer ainda nas práticas antigas, o Senhor está dizendo, começa a mudar. Não tem como, irmãos, a gente passar por Cristo e não houver mudança de caráter, mudança de pensamento. Se Cristo se encontrou contigo no caminho de Damasco, meu irmão, tu muda. E tem uns caras que dizem assim, não cobra do novo convertido, não, espera um pouquinho. Pelo amor de Deus, Paulo não precisou de muito tempo para ser mudado, não. Porque a gente quer justificar, pastor. Queremos passar a mão em cima dos erros das pessoas. Aceitou Jesus tem pouco tempo. Não, irmão, eu sei. Obrigado. Existe essa diferença, né? Paulo mesmo vai dizer sobre um alimento. Tem pessoas que não estão verdadeiramente para suportar um alimento mais forte, mas a mudança, irmãos, ela tem que ser mostrada. Se houve um encontro, as suas obras têm que dizer. Não tem como estar domingo aqui, falar que aceitou Jesus e na segunda-feira estar na roda dos escarnecedores. É impossível. Não tem como estar aqui cantando para Deus e depois emprestar os seus lábios para Satanás. Não tem como estar aqui ouvindo a palavra, ouvindo os louvores e depois estar lá fora ouvindo a Anitta. Não tem como. Mas Arão, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver no inferno. Não tem nada a ver. Vai levar muita gente para o inferno. Tu não foi chamado para andar num sistema, não. O que o senhor falou aqui? A mudança tem que ser aqui. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, vai dizer: uma mente transformada, ela muda tudo. Ele vai dizer que nós devemos oferecer um sacrifício vivo ao Senhor, e um culto racional, um culto com entendimento. É uma oferta, pastor, verdadeira, porque o Senhor conhece o ofertante. A gente, o pastor está cobrando oferta, o pastor está sem visão, o pastor está virando coach, crente próspero. Não, irmãos. Se faz com peso no coração, desculpa, vou pegar uma carona no Senhor. Nem faça.
Porque a oferta morre primeiro no coração do ofertante, antes dela morrer no altar. Se não morrer aqui, ó, não vem dar resto para Deus não, porque Deus vai te recusar. É difícil dizer isso, né, pastor? É, mas é a realidade. A gente olha para Caim e Abel, e o texto vai dizer, e há quem diga, que fala que a oferta de Caim foi ruim, mas aqui não está isso. A Bíblia fala que o ofertante, Deus se atenta para o ofertante antes da sua oferta. Aí eu falo para quem quiser ouvir, se Deus está recusando o ofertante, para que ele vai se atentar para a oferta dele? Não é apenas mais um culto de domingo, não é apenas mais um culto. Vocês têm trabalho aqui quinta-feira, de quinta-feira eu vou lá, vou ouvir o pastor falando, vou ouvir a equipe de louvor. Virou rotina. Crente que vive de rotina, crente que vive preso. Eu era, e o presente está só o sangue de Jesus. O problema não é o início nem o meio, é o final. Foi falado aqui na palavra introdutória. É para onde a gente vai depois de morrer, varão. Estava dizendo esses dias para um amigo no trabalho, eu falei, o problema não é morrer, o problema é para onde eu vou. Porque a gente tem uma preocupação tão terrena, essa é a realidade. Eu não estou aqui dizendo, presta atenção, para você não me julgar, que você não pode conquistar as coisas, mas a nossa vida, pastor, não pode se resumir a isso. A nossa vida não pode se resumir ao material, porque também tem um mundo espiritual. Porque se o Senhor não quiser fazer nada na sua vida, Ele não vai fazer, mas o céu é garantido. Queremos boa casa, vamos entrar no mundo físico agora, bom carro, status, mas o seu carro não compra o céu, sua casa não compra o céu, seu dinheiro alto não compra o céu. O que compra o céu? Uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de renúncia. Não tem como entrar no céu se não houver renúncia. Não tem como eu viver com Cristo se eu não abrir mão dos prazeres dessa terra e me negar para Ele todos os dias. Não é apenas o culto de domingo, é todos o dia. Hoje eu estava lendo de manhã um texto de Marcos, e Jesus vai dizer o seguinte, capítulo 7, quem quiser vir após mim, o segredo é o convite. Eu não vejo em momento algum Cristo forçando a ninguém a nada. No texto ao qual eu acabei de ler, ele convida Abraão a sair de dentro da tenda. Agora, Abraão tinha a escolha, ou sai, ou fica se lamentando. Às vezes, presta atenção, é mais difícil eu me posicionar para sair, porque requer uma ação. E a gente, pastor, sabe o que é que nós queremos? Com todo respeito, pega na minha mão e me leva para fora. Não queremos pagar preço para nada, porque o negar a si mesmo vem do pagar preço. Sabe o que é que nós queremos? Quero desfrutar do preço que o Senhor está pagando, vou pegar uma carona com o Senhor. Só que Abraão, ele escuta a voz do Senhor, e agora, qual é a atitude dele? Se o Senhor está falando, eu vou fazer, eu vou me negar, eu vou abrir mão do meu questionamento. Não tem como eu ficar preso a essa realidade. Quando eu entendo que o Senhor tem para fazer na minha vida é muito mais grande do que eu estou passando, irmãos, as coisas começam a andar. E Deus fala com ele dentro da sua capacidade. Para de achar que Deus vai
fazer coisas, malabarismo para falar contigo, é dentro da sua realidade. Há alguns teólogos que diz que ele era astrólogo, estudava astrologia. Então, meu amigo, o espaço é imenso. Saia, vem cá. A tenda está limitando você, agora eu vou te mostrar o que eu tenho para fazer na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Através do seu posicionamento e através da sua caminhada, eu vou desvendar os mistérios que eu tenho para fazer na sua vida. Mas só tem conhecimento da obra do Senhor nas nossas vidas quando nós levantamos da situação de coitadinho, porque tem pessoas que se faz de coitado. Tem pessoas que começam a argumentar com o Senhor. Senhor, fica no ai, Senhor, ai. Não, Deus não te chamou para ser coitadinho, não. Levanta do estado que você está, se posiciona. Hoje é tempo de se levantar para viver o novo do Senhor na sua vida. O tempo passou e você está dizendo, está passando um tempo e nada está acontecendo, e o Senhor está dizendo, enquanto você estiver dentro da tenda não vai acontecer mesmo, porque não é por falta de aviso e nem por falta de eu falar contigo, é porque você está endurecendo o teu coração. O Senhor fala contigo todos os dias, só que você não permite ser movido pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente sai da nossa realidade, Deus começa a nos mostrar o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Mas é o primeiro passo para mim poder terminar, que eu possa entender que o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim, porque a ordem foi qual? Marche. Atrás, Faraó, na frente, o rio. Os lados não tem como eu ir. Se eu volto, eu morro. Se eu ando para o lado, eu morro. Se eu ando para o outro, eu morro. Se eu fico parado, eu morro. Então eu vou obedecer, porque quem me deu a ordem foi Ele. Irmãos, é confiança. Quem mandou garante. Quem deu a ordem garante. Se Ele mandou fazer, faça. Mas Senhor, será? Tira o será, só vai. Tira a dúvida vai impedir você de ver o milagre do Senhor. Ande. Qual era a certeza que Moisés tinha? Nenhuma. A gente não precisa ter certeza, a gente precisa confiar. A gente não precisa de probabilidade, dizer vai dar certo, não, a gente precisa fazer o que? Confiar. Eu não sei o que poderia acontecer se o mar não se abrisse. Talvez se o mar não se abrisse, o mar ficava congelado e eles andavam por cima, mas se Deus falou que vai chegar, vai chegar. E nós temos isso também no Novo Testamento, vai, pega o barco e atravessa para o outro lado. A ordem foi qual? E atravesse para o outro lado. A ordem não foi ficar no meio do mar padecendo, a ordem foi, tu vai chegar do outro lado. Mas isso no meio do caminho veio o que? A tempestade. E agora? Primeira instância, Jesus estava no barco, agora Jesus não está no barco. Mas não se preocupa não, Jesus não te abandonou não. Tu abandona Jesus, mas Jesus não te abandona. Mas hoje o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite, eu não posso até não estar no seu barco, mas eu estou indo em sua direção por cima das águas. Talvez você até me deixou fora do barco, mas hoje eu estou dizendo para você, eu estou indo ao teu encontro por cima das águas. Eu te dei a ordem, tu vai chegar do outro lado. E no meio do caminho aconteceu o imprevisto.
A ordem é uma. Jesus vem andando e chega até eles. E o texto vai dizer: Pedro sai, afunda. E quando Pedro está afundando, Jesus pega ele pelo braço. E o vento é acalmado. O mar que estava agitado também é acalmado. Porque Jesus chegou. E sabe o que o Senhor quer fazer conosco? Acalmar as tempestades das nossas vidas. Permita-se nessa noite que o Senhor acalme as tempestades que você está vivendo. Chegou o tempo de parar de questionar. Chegou o tempo de obedecer. Chegou o tempo de sair de dentro da tenda e contemplar as promessas que o Senhor tem para fazer na sua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.